Rodrigo Abraham virou um socialista, comunista, mãe Rússia. Vamos entender isso aqui. Tô brincando, cara. Eu acabei de assistir aqui o seu vídeo. Morar de aluguel é um pesadelo. E eu vi que a galera dos comentários, inclusive eu, tinha sido um desses, depois eu até apaguei. Falei, agora pronto, o Rodrigo Abraham virou um comunista, socialista, é proprietário de imóveis e disponibiliza para aluguel, não produz nada. Vamos entender isso aqui. Na verdade, eu entendi o que o Abraham quis passar aqui nesse vídeo realmente. No geral, ele está falando sobre a distorção de mercado que o Estado gera. O Estado, ele, dentre vários outros fatores, né, que envolve aí a atuação do Estado no mercado imobiliário, seja jurídico, seja passando leis absurdas aí, seja com o aumento da base monetária, são diversos fatores, a gente sabe que gera essa distorção e na ponta da corrente estoura o quê? Em cima do pobre, em cima daquele que menos tem recurso, aquele que está lá na base da pirâmide e que vai financiar toda a expansão da base monetária do governo. Porque a gente sabe que os recursos chegam primeiro no amigo do rei. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam aqui o documentário do canal do Abraham, excepcional. É o documentário aqui de título O Fim do Dinheiro. Então vamos lá, vamos assistir junto aqui. 50% da renda dos brasileiros é comprometida para pagar aluguel. Você trabalha, se esforça o mês inteiro e quando recebe a remuneração pelo valor criado, pelo suor do seu rosto, ela é cortada na metade só para que você não tenha que se tornar um morador de rua. E como se isso não fosse pesado o suficiente, você ainda tem que se preocupar com o aumento do seu aluguel, que cresce em média entre 20% a 40% ao ano. É sufocante, né? Eu sei. E hoje eu quero te explicar o porquê isso acontece, quem são os culpados e também a solução que eu enxerguei recentemente para esse problema. Eu vou tratar hoje surge exatamente dessa evolução, né? Que o meu trabalho com os documentários me proporciona, porque a cada documentário que eu faço, eu saio com a mente explodindo em relação a um ou mais tópicos. Porque a quantidade de pesquisa e de estudo que eu sou obrigado a fazer para produzir aqueles vídeos faz com que novas visões de mundo se estabeleçam na minha mente. E de repente coisas que eu não enxergava antes e que estavam debaixo do meu nariz se tornam claras como água. Então foi por causa da produção deste documentário, O Fim do Dinheiro, que eu percebi o problema que a gente tem hoje com os aluguéis e que eu percebi também que a maior parte dos problemas do mundo surgem da mesma causa. Mas antes de te explicar que causa é essa, eu quero que você se faça uma... Aqui ele já deixa claro que pelos estudos que ele fez, até pelo documentário, até que eu recomendei aqui agora, ele conseguiu enxergar essa distorção que o Estado gera dentre diversas distorções de mercado. A desvalorização da moeda é uma delas e isso está refletindo no valor dos aluguéis. Só que ele deu a entender aqui que ele está demonizando os donos de imóveis. Por mais que a ideia dele não queira dizer exatamente isso, foi isso que deu a entender e isso que me motivou até fazer esse vídeo aqui para poder reagir e acrescentar algumas coisas. Uma pergunta. Se pergunte o seguinte, a gente sabe que riqueza é gerada através da criação de valor. Então se isso é uma verdade, qual é o valor que os donos de imóveis de aluguel estão criando no mundo? Muitos deles vão dizer que o Qual é o valor que os donos de imóveis estão gerando para o mundo? Vamos lá. Primeiro, para você ser dono de imóvel, ou você precisou ter o dinheiro completo, e isso veio através de algum trabalho, alguma produção prévia que fez reunir aquele capital onde esse dono de imóvel aplicou no imóvel. Ou então, foi através de um financiamento. E se foi através de um financiamento, aqui a gente já tem uma das distorções clássicas do mercado, que é aquele que ainda consegue ter algum crédito no mercado, que conseguiu ele levantar a bota estatal apertando o pescoço e consegue ter esse financiamento em seu nome, seja por programa do governo, que alguns ainda conseguem, seja por outros meios, e a partir disso ele disponibiliza esse imóvel para alugar. Tirando essas duas partes aqui, uma já está muito bem justificado que houve geração de riqueza alocada no imóvel e disponibilizado para o mercado. Aqui eu não vou nem mencionar essa parte, mas qual é a riqueza que o dono de imóvel gera? Ele tem a possibilidade de disponibilizar esse bem no mercado para quem quiser alugar conseguir ter um teto para sobreviver, correto? Até aqui não é necessário muito esforço mental. O trabalho deles é muito importante porque sem eles as pessoas não teriam onde morar. Mas isso não é uma verdade. A verdade é que eles estão sendo pagos basicamente sem fazer nada. O trabalho, entre aspas, deles é meramente serem intermediários de algo que é necessário para a subsistência humana, ou seja, todos nós precisamos de um teto para morar. Não é algo facultativo, não é algo que nós podemos optar. Nós precisamos morar em algum lugar e eles estão intermediando a nossa moradia. Então aqui ele fala de uma situação onde a demanda ela é alta, todo mundo precisa de um teto para morar e, em tese, os donos de imóvel estariam aproveitando dessa demanda, alocando recurso para comprar imóveis, retirar do mercado e disponibilizar para quem precisa.
Só que aí é que tá um grande problema, porque acumular riqueza deveria ser algo que acontece só quando você produz riqueza, o que não é a realidade para os donos de aluguéis, para os donos de imóveis que são alugados. O que eles fazem não é gerar riqueza. Eles compram as casas, tirando elas do mercado e cobrando esse aluguel, cobrando essa taxa. Isso, a meu ver, não tem relação aqui com o fato deles não gerarem riqueza. Ou a riqueza já foi gerada antes, ou ela veio de uma distorção de mercado, né, gerada pelo Estado, concedeu financiamento, alocou recursos de forma não inteligente para determinadas pessoas. Eu sei que tem programas governamentais que fazem isso e tentam disponibilizar para os mais pobres, mas está resolvendo uma demanda de mercado. Pessoas precisam alugar imóveis, seja para morar, seja a passeio, seja, né, para uma temporada, Airbnb. Então, a partir do momento em que há uma troca voluntária, onde duas pessoas livres acordam sobre um preço, aqui gera valor. Aqui há um valor gerado. Eu sei que tem diversas situações, diversos ICs sobre os valores, sobre o preço. Para algo que eles sabem que vai sempre existir uma demanda porque faz parte da subsistência humana. E se você não pode pagar pelo preço que eles estão cobrando no aluguel, você não pode basicamente ter moradia. E antes que você comece a me xingar nos comentários aí, dizendo que esse é o livre mercado e que o meu argumento é socialista, calma, acompanha a minha linha. Abraham, socialista, comunista, vai se juntar com o Boulos para poder expropriar os imóveis dos donos de imóveis que disponibilizam para alugar. Tô brincando, cara. De raciocínio, você vai entender o que eu quero dizer. Mas vamos partir desse ponto. O que as pessoas que têm imóveis e não moram nestes imóveis para alugá-los para o mercado não é gerar riqueza. Eles compram as casas e apartamentos, tirando elas do mercado, e eles podem até dizer que eles estão produzindo algo porque o trabalho deles é comprar casas e deixar as pessoas morarem nelas sem que essas pessoas precisem tomar o risco, o grande risco de se comprar um imóvel pelo valor cheio. Mas se isso realmente fosse uma verdade, se isso realmente fosse uma troca... Eu entendi seu ponto. Só que, vamos lá, no mundo ideal, eu sei que é difícil a gente ficar fazendo um contraste entre o mundo ideal e o mundo que a gente vive. No mundo ideal, eu poderia ter a minha área, a minha propriedade, defendê-la, construir, empregar esforço ali, construir a minha casa e morar. Correto? Eu teria o direito de exercer a minha propriedade, desde que não seja de ninguém. Mas hoje, né, a gente sabe que tudo que não é de alguém é da União. Então, nem uma pessoa pode chegar e construir, né, em terras da União e depois tentar, né, pela lei estatal, usucapir o imóvel, né, ter consigo título de propriedade. Porque a gente sabe que aqui no Brasil, mesmo que você seja proprietário, não existe uma propriedade onde você possa falar que realmente é propriedade. Sempre tem um aluguel para o Estado, sempre tem um IPTU, sempre tem um IPVA, sempre tem uma taxinha pelo fato de você ter o status de proprietário de determinado bem. Mas assim, no mundo ideal, seria possível essa situação. Você emprega esforço, defende a sua propriedade e tem ali a sua propriedade, faz o seu cercadinho e não depende de título estatal para tanto. Troca benéfica para a sociedade, eles mesmos morariam de aluguel. Mas se você pergunta para eles se eles moram de aluguel, a maioria deles já tem sua casa própria, onde eles moram e ainda tem outros imóveis para alugar, o que significa que eles de fato não acreditam no produto que estão vendendo. E eu não estou aqui demonizando as pessoas donas de imóveis que alugam esses imóveis, você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer daqui a pouco. Eles não são pessoas más, mas são sim pessoas parasitando o mercado por falta de opção, porque pensa bem, quando você recebe... Aqui ele coloca que os donos de imóveis eles estão fazendo isso, retirando os imóveis do mercado e em tese estariam parasitando, porque tiram toda a oferta de imóveis que há, né, impossibilitando outras pessoas a ter condições de acesso àquele imóvel e depois disponibilizando para alugar. Só que aqui a gente tem que levar em consideração o risco, que é altíssimo. A gente sabe que hoje comprar imóveis, as pessoas acham que é só comprar imóvel e ele sempre vai se valorizar. Isso aí é um mito que está na cabeça do brasileiro e não tem ninguém que tira. É incrível. Eu gosto de pensar assim, de que cada imóvel que eu estou vendo aqui é como se fosse uma ação na bolsa, algum título que tem um gráficozinho que sobe e desce. Só que as pessoas não enxergam esse gráficozinho que sobe e desce e pensam que só sobe. Sendo que a gente, aqui, pelo menos na minha cidade, eu estou cansado de ver que há imóveis aí que antes valiam 1 milhão, isso há uns 10 anos atrás, e hoje não mudou nada, só a especulação imobiliária está lá valendo seus 300 mil, 250 e não vende, não acha comprador. Aqui está uma chuva de aluga-se e vende-se que está um negócio de doido. Então, esse argumento em si, eu sei que tem as suas exceções, mas não é o que a gente vê por aí, porque tem riscos, tem risco jurídico. Eu sou advogado, já atuei para alguns clientes em que, cara, só de enrolar o processo, ele está todo errado. O cliente estava todo errado,
mas até conseguir ser despejado, não sei se você já conseguiu ter essa experiência de despejar alguém de algum imóvel seu, mas é por volta de 1 ano e meio, até mais. Na lei é muito bonitinho. Na lei fala lá que não pagou, entra com despejo, tem uma liminar se você cumprir com os requisitos, mas não é todo caso que é assim, porque tem possibilidades aí de a gente amarrar alguns argumentos e arrastar o processo. Então, a pessoa fica no seu imóvel por mais tempo e o prejuízo, infelizmente, o dono leva nas costas. Do seu salário, você está sendo pago por algo que você produziu, transformou, criou. Você se esforça, aloca sua energia em algo que é benéfico para o mercado, que é benéfico para outras pessoas e é pago por isso. Com a energia desse esforço que você fez para melhorar a vida de outras pessoas, para contribuir positivamente para outras pessoas, você é pago. Só que os donos de imóveis, eles não estão trabalhando para construir aquelas casas. Muitos deles nem mesmo financiam aquela construção com o próprio dinheiro. Eles pegam empréstimos e financiamentos para fazer isso como um investimento. Tanto é que vai aí no Facebook Marketplace, vai na OLX, vai em qualquer site de venda de imóveis e preste atenção nos anúncios, para quem esses anúncios são direcionados. A maioria deles não é direcionado para pessoas que vão morar, que vão usufruir daquele imóvel ou daquele terreno. Eles são direcionados para investidores, pessoas que veem aquele imóvel como um negócio, porque simplesmente elas estão olhando para aquilo como renda passiva, renda esta que o próprio nome já explica, né? Uma renda que não exige esforço, não exige criação de valor para existir. Essas pessoas não fazem nada além de serem donos do imóvel e ponto final. Isso é tudo que eles precisam para ter uma renda infinita de aluguéis. E na maior parte das vezes em que você está pagando um aluguel, na verdade você está amortizando um financiamento feito por outra pessoa. Veja bem, você não conseguiria financiar aquela casa nas mesmas condições em que o proprietário financiou, porque para ele ter tido acesso àquilo, provavelmente ele tem algo que você não tem, que é uma boa relação com os bancos e um patrimônio capaz de conceder a ele benefícios. Perfeito. Aqui, realmente ele esclarece, e muitas pessoas ainda não entenderam, que é a distorção que o Estado gera no mercado, de crédito inclusive, e disponibiliza para quem tem determinadas condições comprar imóvel e depois disponibiliza no mercado para poder alugar. Só que mesmo assim aqui ainda envolve o risco do proprietário. O risco é alto. As pessoas enxergam imóveis como sendo um dos investimentos mais seguros, mas tem muitas nuances aí jurídicas que, se a pessoa não tomar cuidado, eu posso ter até uma visão meio que deturpada, porque eu trabalho com isso, então é problema atrás de problema. Então, quando chega até mim, já está estourado o problema. Mas os riscos envolvidos são altos. Então, não é sempre um mar de rosas. Então, esse cenário aqui não é, a meu ver, a regra. Isso que você não tem, que é o crédito barato. E o resultado disso é que você está pagando por aquela casa, mas quando o financiamento dela acabar, quando ela for amortizada, o dono dela não será você. Aqui também cabe um adendo. Por exemplo, eu moro de aluguel, eu não tenho imóveis. A meu ver, o dono desse imóvel aqui fez um péssimo negócio. Por quê? Eu estou pagando meu aluguel certinho e vou pagar. Não é essa questão, não é inadimplência nem nada. Ele engessou aqui, isso também o Abraham disse aqui no vídeo dele, ele engessou aqui uma determinada quantidade de valor que, se não fosse aí certas distorções do mercado, certos absurdos, estaria aplicado em outro lugar. Isso é fato. Só que, por exemplo, aqui eu pago um aluguel que ele é barato, ele é menos de R$ 1.200, 2 quartos. A cidade também não é capital, é uma cidade aqui no Goiás, próxima a Brasília, mas é um bom negócio, pelo menos para mim. Então, aqui há geração de valor. Ele disponibilizou para alugar, porque eu pretendo, para mim é barato esse aluguel, eu mantenho ainda a minha possibilidade e liberdade de mudar para qualquer outro lugar. Então eu estou priorizando isso, e aqui a gente entra até naquela discussão aí muito famosa na internet, é melhor comprar ou alugar? E tem aquela briga de quem fala que é melhor comprar, é a briga de quem fala que é melhor alugar. Cada um tem a sua vida e tem que saber medir isso. No meu caso, eu acho que eu fiz um bom negócio, porque o dinheiro está desvalorizando muito mais rápido do que a correção e o valor que eu pago de aluguel aqui. E o contrato aqui são de 3 anos. E o reajuste aqui é pelo o índicezinho lá reajustou agora, subiu 5%. Quanto que o real desvalorizou esse ano? Não foi 5%. O dono aqui está num prejuízo alto. Ele poderia ter isso aqui, esse valor aqui, aonde? Em Bitcoin, por exemplo. Você, tá entendendo? Então o que tá acontecendo aqui é que a energia aplicada em um trabalho que gera a receita para custear aquela casa, ela sai do suor do seu rosto. Ela sai do seu trabalho. E enquanto isso, o proprietário daquele imóvel, que muitas vezes nem terminou de pagar o imóvel ainda, não tá fazendo absolutamente nada e você tá trabalhando para que ele consiga custear o patrimônio que é dele. Ele é apenas um intermediário que, por acaso, tinha mais dinheiro que você para dar de entrada e financiar em boas condições ali aquele imóvel. Então o que eles estão fazendo, na verdade, é análogo ao que os cambistas fazem com ingressos de shows. Eles não estão comprando casas para usufruir delas, eles estão comprando na expectativa de extrair mais valor daquelas casas. Ele é apenas um intermediário que, por acaso, tinha mais dinheiro que você para dar de entrada e financiar em boas condições ali aquele imóvel.
Então o que eles estão fazendo, na verdade, é análogo ao que os cambistas fazem com ingressos de shows. Eles não estão comprando casas para usufruir delas, eles estão comprando na expectativa de extrair mais valor daquelas casas do que o custo que tiveram para comprá-las. Que é basicamente a mesma coisa que os cambistas fazem. Aqui o Abraham tá comparando os donos de imóveis como se fossem cambistas, no sentido de retirar do mercado os imóveis para disponibilizar, para alugar num valor mais caro. Só que realmente é um cenário aqui muito puxado para um extremo que envolve muito mais riscos. Eu sei que é plausível, mas os riscos envolvidos são mais altos. E que também justifica até o valor de aluguel mais caro, juntando com todas as demais distorções aí que joga a coisa lá para cima. Eventos. Alguém já produziu aquele evento, já contratou os artistas, já fez a logística, o marketing, tudo. Contratou seguranças, funcionários. E basicamente o que os cambistas estão fazendo é tirar os ingressos do mercado para que eles se tornem escassos para poder cobrar mais caro na porta do evento. Não há diferença em relação aos donos de imóveis que compram imóveis apenas para alugá-los. E tirar casas do mercado significa que você está tirando a oportunidade de famílias de terem acesso àquelas casas para depois poder oferecer condições piores para que elas morem em uma casa que, se você não tivesse tirado do mercado, essas famílias provavelmente poderiam custar. Aqui você também tem que levar em consideração que deveria haver um cartel, um monopólio muito forte para poder isso funcionar. Então, teria que ser uma pessoa dona de muitos imóveis na mesma área para poder fazer com que o preço seja jogado, né, de uma forma mais distorcida ainda lá para cima. Eu sei que São Paulo tem essas coisas e tudo, mas de uma maneira geral, é difícil isso aqui funcionar. Isso por si só. Eu sei que existe essa distorção. O fato do cenário e da atual conjuntura do Brasil não dar alternativas de investimento faz com que os investidores corram para, por exemplo, imóveis. Só que tem uma competição aqui. Ainda há uma competição. Porque se jogar tudo lá para cima de uma maneira que as pessoas não conseguem, a pessoa está arcando com 50% de tudo que ela ganha para pagar pela moradia. Isso aí não se sustenta. Ou se sustenta um determinado tempo e vai havendo uma troca de pessoas, mas há uma certa regulação aqui, totalmente distorcida, né, pelo Estado, mas é uma situação que tende a se estabilizar. Eu curti o comentário aqui do Seven Rivas. Eu não vejo a hora dessa bolha imobiliária do Brasil estourar. A minha geração se fudeu e não consegue pagar esse aluguel abusivo que eles querem cobrar em barracos. Isso é nojento, simplesmente nojento. Não, realmente. É uma situação que tem que se estabilizar. Eu sei que é difícil com essa distorção absurda que o Estado faz e com moeda indo pro saco, presidente só falando besteira aqui, mas sobre os donos de imóveis fazer uma varredura do mercado para poder subir o aluguel, eu acredito que não seria esse o cenário, porque ainda há uma competição e, por mais que possa interferir, não acredito que seja determinante para o valor do aluguel. O valor está subindo por outros fatores, moeda indo para o espaço, risco Brasil, risco jurídico, mas não exatamente por isso. Custear por si só. E aí talvez você diga, mas então se você não quer pagar aluguel, basta você economizar para comprar a sua própria casa, não é mesmo? Só que o problema é que isso se torna uma tarefa praticamente impossível, principalmente no Brasil, quando a sua renda está 50% já sendo usada para pagar o aluguel de uma casa que é propriedade de outra pessoa. Ah, Rodrigo, então vamos acender tochas e vamos atrás desses malvadões proprietários de imóveis e vamos fazer uma revolução comunista no mercado. É isso, cara? Não, cara, não é isso. Esses donos de imóveis, eu preciso que você entenda que eles não são pessoas más. A forma como o mercado imobiliário funciona é meramente um sintoma de uma doença. Os donos de imóveis compram imóveis para alugar porque eles simplesmente não têm alternativa. A única razão pelo qual os locadores precisam existir hoje é porque a forma de dinheiro que nós usamos é inflacionária. É porque constantemente, não importa o que aconteça, mais dinheiro é criado e injetado na economia. Porque não faz parte da natureza humana se abster, se privar, se negar a usar um poder que te beneficia individualmente. Principalmente quando você é um psicopata, que é o perfil psicológico necessário para a maioria das pessoas que ascendem politicamente. Então, se os governantes podem criar dinheiro do nada, usar esse dinheiro para eles mesmos, fazer com que os amigos deles e as famílias deles fiquem mais ricos, às custas de todos nós, às custas da diluição do nosso próprio dinheiro, que é o que acontece quando você injeta novo dinheiro na economia, então por que eles não fariam isso? Não faz sentido. É por isso que nós temos a certeza de que o modelo fiduciário, como ele é estruturado hoje, o modelo de dinheiro que nós temos hoje, podemos ter a certeza de que ele vai continuar sendo inflacionado, de que moedas continuarão sendo impressas diariamente. Então as pessoas que compram imóveis, elas estão comprando porque elas têm o senso de que precisam comprar aqueles imóveis, porque elas sabem que o dinheiro delas vale menos a cada segundo. Então elas precisam encontrar uma forma de preservar o valor do próprio dinheiro ao longo do tempo. Porque a verdade é, praticamente nenhum locador gosta de fato de alugar os seus imóveis. Eles já têm o trabalho deles, uma ocupação que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Então por que eles... Aqui a gente entra naquela questão de que depois que você engessou seu patrimônio em um imóvel e disponibilizou ele para o mercado, aqui você está sendo, a meu ver, útil no sentido de
possibilitar alguma pessoa de ter um teto por determinado valor. Você é um node rodando nesse mercado e competindo com outros para poder conseguir um bom inquilino. Eu mesmo faria uma pesquisa jurídica, passaria igual quando você vai comprar um carro, ver se já teve processo, ver como é que está o CPF da pessoa, peça garantias. Mas quando você tem um imóvel e não mora nele, disponibilizar para alugar é um ato de geração de valor. Porque se há uma pessoa que quer pagar determinado valor para estar no seu imóvel, essa é uma troca voluntária que gera valor. Com manutenção, em lidar com inquilinos inadimplentes, em criar planilhas de Excel para fazer a contabilidade do imóvel. Eles não gostam de fazer nada disso, cara. Eles só querem preservar o valor do próprio dinheiro. Ou seja, nós podemos concluir que, se essas pessoas tivessem um dinheiro confiável... Perfeito. Realmente. Entra naquela questão de essas pessoas não têm alternativa de preservar o valor que elas adquiriram com o trabalho dela, com o financiamento ou com o lobby, e vão engessar esse dinheiro ou em ações, fundos imobiliários ou em imóveis mesmo, sem saber de que o risco é alto. E se houvesse outra alternativa que essas pessoas conhecessem, e há essa alternativa, provavelmente esse dinheiro estaria melhor alocado nesse outro ativo, que o Abraham vai falar aqui agora. Uma forma de medir riqueza, que diz que o montante X representa e sempre representará o valor X, independente do tempo que passe. Uma régua que não fica mudando de tamanho o tempo todo. Então essas pessoas não precisariam comprar imóveis. E acontece, meus amigos, que essa medida existe. Ela se chama Bitcoin. Tem, sempre teve e sempre terá um supply máximo de 21 milhões de unidades. E ninguém na face da Terra é capaz de mudar essa verdade. Nenhum político ou organização, por mais corrupto que seja, pode criar mais Bitcoin e alterar, influenciar a percepção de valor entre bens, produtos e serviços aos olhos. Bitcoin seria uma alternativa para poder alocar esses recursos. Claro que ainda, por incrível que pareça, é um ativo bem underground. As pessoas, pelo menos aqui no meu círculo de convivência, é muito alienígena falar sobre isso. As pessoas não entendem. É lógico que vão preferir ainda ver o dinheirinho ali no tijolo, pregado no tijolo. Sendo que o Bitcoin é uma alternativa que, na verdade, não é uma alternativa, é a única propriedade que eu conheço atualmente. Porque uma vez consigo, ninguém mais te tira. Se não tiver nem corretora, se tiver em autocustódia, ninguém pega. É seu. E é deflacionário. Tem um limite já estabelecido na rede de 21 milhões de unidades. Então, não tem como imprimir mais, não tem como aumentar, expandir a base monetária, por exemplo, do Bitcoin, a oferta, porque já está definido. E isso tende a valorizar o ativo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição a corretora que eu uso para poder comprar Bitcoin e depois passar para minha carteira, que é a BIPA. Usa o linkzinho aqui e o cupom que você vai ajudar aqui o canal. O valor delas. Começarem a perceber essa verdade, elas vão chegar à conclusão de que existe algo capaz de preservar, de armazenar o valor delas de uma forma muito mais precisa, imutável e incorruptível do que simplesmente comprar imóveis e alugá-los. E quando elas começarem a perceber isso, o que vai começar a acontecer é que elas vão migrar o patrimônio delas, a forma de alocar valor delas, para esse ativo superior. Ou seja, elas vão começar a vender seus imóveis e alocar a energia monetária delas em Bitcoin. Isso também vai ter um efeito colateral no mercado. Porque quando isso começa a acontecer, a oferta... Cara, mal vejo a hora. Mal vejo a hora das pessoas abrirem os olhos. Eu sei que é difícil. Não vejo isso acontecendo tão cedo. Quem chegar antes, igual a gente, que tá aqui na internet, que tá antenado com as coisas, com as mudanças do mundo, a gente acaba se beneficiando. Mas, no geral, eu acho difícil o investidor imobiliário, que é o tiozão ali da padaria, ou até o filho do tiozão da padaria, as pessoas às vezes menos instruídas, que não se interessaram ainda por esse tipo de mercado, enxergar isso aqui e mudar o pensamento. Difícil. Mas por esse vídeo é isso aqui. Eu vi que o Abraham foi mal compreendido na maioria dos comentários aqui dele. Eu te entendi, cara. Você não é comunista. Você não é socialista. Você não odeia donos de imóveis. Mas compreendo perfeitamente o seu argumento no sentido de que a alocação de recursos está pessimamente distribuída, dentre diversos fatores, é por causa da distorção que o mercado gera na economia, no mercado imobiliário como um todo, na economia de maneira geral, nos salários, no dinheiro e a parte jurídica, que nesse caso específico aqui é pesada também. É um risco Brasil altíssimo. E se você tem dinheiro aqui nesse país, recomendo que você tire, desinvista. Não tem imóveis, não tenha propriedade que não seja a real propriedade, que a meu ver, Bitcoin. Bitcoin é a propriedade. É capital digital, como diz Michael Saylor. Senti vontade aqui de fazer um react aqui desse vídeo. E comecei muito recentemente aqui no YouTube. Tô aprendendo ainda como que
produz conteúdo, inclusive muito por influência aqui do Abraham também. É um dos caras que eu tô aqui assíduo assistindo sempre. Cara, você é 10. Espero que você também tenha entendido aqui o vídeo e o que eu quis dizer, mas a galera não compreendeu muito bem. Acho que tem muita gente que é dono de imóvel, hein? Ficou bravo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Se inscreve no canal e deixa o like aí.